Beleza. Pessoal, bom dia para vocês. Eu já dei bom dia para vocês aí. Vamos começar. A gente vai começar a estatística, né? Então aí a página de vocês é a página 15. Dê uma olhadinha aí na página 15 da apostila de vocês, caderno 4. Não sei se vocês estão com o caderno 4, mas é a apostila 4, tá bom? Vocês pegaram a apostila 4, então tá certinho aí. Isso aqui é um negócio grande, vocês vão ver que tem bastante conceito aí. Então, para a gente fazer um negócio legalzinho, a gente vai... Pessoal, aqui no começo, ele vem falando um pouco do significado, né? Então, assim, quando a gente fala que as estatísticas, no plural, né? É um dado, um conjunto de dados numéricos, né? Então, quando a gente está juntando alguns dados numéricos, a gente fala estatísticas, né? A estatística é o conjunto de método usados na condensação. Então, as estatísticas são os números e a estatística é os métodos de análise e interpretações dos dados numéricos das estatísticas, né? Então, acaba aqui ficando meio assim, não significa que estatísticas um é o plural do outro, praticamente assim, ó, a estatística estuda as estatísticas, né? Se a gente fosse montar uma frase para explicar isso aí. Então, aí traz algumas definições de alguns matemáticos aí, né? Ó. É o conjunto dos processos que tem por objetivo a observação, a classificação formal e a análise dos fenômenos coletivos ou de massa. E, por fim, a indução das leis a que tais fenômenos obedecem globalmente. A estatística é a parte a estatística é a parte da matemática aplicada que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados. Esses dados observados são as estatísticas, né? Agora, na época de eleições, a gente ouve muito falando sobre a estatística das eleições. Então, eles fazem, alguns órgãos faz pesquisas estatísticas e isso gera números para que a gente consiga fazer interpretações de um possível ganhador, né, de como que está o cenário. Toda a questão do coronavírus também traz para nós dados, né, a pandemia, sempre a gente somos deparados, né, com dados, com informações de números, e esses números devem ser muito friamente analisados. A gente como pessoas que tá em desenvolvimento, em estudo, a gente tem muitas vezes o hábito de falar, meu, contra os dados aí não tem o que falar. Eu como engenheiro já trabalhei em fábrica, assim, a gente sabe que muitas das vezes a gente apresenta informações em reuniões de uma forma mais sutil, né? Às vezes as informações são as mesmas, mas você apresenta aquilo de uma forma mais sutil ou apresenta aquilo de uma forma mais educada, assim, né? Tipo, menos... Então, vamos supor, quer ver uma coisa que fica muito legal? Eu já tive um cursinho na época minha da faculdade, né? Que eu trabalhava no Objetivo, montei um cursinho em Lorena para aprovação só na Unifei, em Itajubá. E eu tive nesse cursinho 17 alunos. Então, dos 17 alunos, 15 passaram. Aí, como 15 alunos passaram, eu pensei, será que eu coloco 15 alunos aprovados ou eu coloco mais de 95% de aprovação? Eu usei o mais de 95% de aprovação. A gente poderia... Existem outros cursinhos que tem mais de 1.000 alunos fazendo cursinho, né? São 10 salas de aula com 100 alunos, 15 salas de aula, e ele coloca lá que tem 200 aprovados.
Aí a gente está falando aí somente de um 20%. Então, ao invés de usar o 20%, esses cursinhos preferem usar 200 alunos aprovados, porque 20% seria muito pouco, né? Então, às vezes... Bom dia, Monique. Tudo bem? Ó, Monique, é página 20... É, página 15, né? Página 15 da apostila 4, Monique. Então, a questão dos números, ela pode ser às vezes apresentado da mesma forma, né? Assim, sem nada de não tá falando de mentira, mas de uma forma um pouco diferenciada, puxando mais para o lado que às vezes você quer fazer. Então a gente vai entender um pouco como analisar isso melhor para a gente não ser, qual que é a distribuição, como é que estão esses dados, dá para a gente ver se os dados estão confiáveis. Isso aqui é só noções de estatística. Existe um punhado de informações. Tem uma série do Netflix muito legal que é só sobre dados, né? Então tem algumas técnicas para você ver se os dados não está sendo manipulados, não foram criados. Então a estatística é um mundo gigante para ser explorado aí por vocês. Vale a pena, é legal, é bem interessante. Quando a gente está falando aí sobre agora nas eleições, né? Então, vamos supor, a gente quer saber como que vai se comportar as eleições em São José dos Campos. Então, quando a gente está falando de população, a gente está falando de todos. Então, quem é a população quando eu estou pensando em eleições em São José dos Campos? É todo cidadão de São José dos Campos? Não. A gente está falando, o objetivo nosso é entender todos aqueles que votam, então todos os que têm título de eleitor, isso faz parte, é uma parte, né, da palavra população de São José dos Campos como se fosse um todo. Quando eu pego população, é uma parte. Então essa parte, lá dentro você pega e faz uma pesquisa. Então vamos supor, nessa pesquisa você vai ali em alguns lugares e pergunta para as pessoas. Essa pesquisa, quando você começa a perguntar para as pessoas, é porque você está retirando de dentro da população uma amostra, né? Então, aí você vai analisar os dados dessa amostra, né? Então, ó, quando você tem isso aqui é a nossa amostra. Quando você tem a amostra, você tem uma estimativa, né? Você faz uma estimativa para avaliar o comportamento de uma população. Então você fala, vamos supor, eu percebo que existe uma tendência do eleitorado para X. Então, você, em cima de uma amostra, você percebe e faz uma estimativa para a população total, tá? Então, aqui, ó, ele mostra aqui, né? Então, aqui, vamos supor, eu quero ver o QI médio dos estudantes do ensino médio no Brasil. Então, você não vai fazer a sua pesquisa com seus estudantes universitários, porque isso está fora da sua população. A sua população são os alunos do ensino médio. Será que você vai fazer uma pesquisa em todos os alunos do ensino médio do Brasil? Não. Olha lá, aqui ele pegou lá 500 alunos do ensino médio e em cima desses 500 alunos, dos alunos do ensino médio, você vai fazer uma estimativa para ter uma avaliação. O QI do ensino médio do Brasil é aproximadamente tanto. Vocês vão perceber, quem for trabalhar com isso, quem for para dentro de fábrica, trabalhar na área da qualidade, isso aqui vai ser muito falado, que o tamanho da amostra que você vai pegar é muito importante, né? Eu quero saber sobre o comportamento dos cachorros quando eles escutam chuva, né? O que o cachorro sente quando ele tem chuva?
Ah, vou fazer uma pesquisa, vou pesquisar só o meu cachorro que está aqui, né? A minha cachorrinha é uma cachorrinha problemática, que ela morre de medo de chuva. Se eu for estimar isso, eu vou estimar que 100% dos cachorros sofrem e morrem de medo de chuva, né? Que foi o que aconteceu ontem, eu estou olhando aqui para a cara dela. Então, quer dizer que a minha amostra ela foi muito pequena em relação ao meu todo. Isso está errado, tá? Eu não posso, eu tenho que pensar no tamanho da amostra quando eu estou relacionando toda. Então, se eu quero falar para vocês que a população de cachorros, sei lá, do Brasil, então eu teria que falar quantos milhões de cachorros eu tenho no Brasil. Aí, normalmente, a gente vai fazer uma parte disso, tá? Então, tem regras para a gente definir o tamanho das amostras, tudo isso aí. Quando a gente está criando, fazendo a análise das estatísticas, né? A gente vai criar, às vezes, um conjunto de números. Então, vamos pegar aqui, ó, a altura de 20 estudantes, certo? E aqui eu vou perguntando na sala de aula por ordem da chamada. Então, o primeiro aluno tem 1,68 m, o outro tem 1,68 m, o outro tem 1,63 m, o outro 1,64 m, 1,60 m, 60. E aqui está dando todas as alturas dos alunos da sala de aula. Eu nunca posso trabalhar dados, né, estatísticos quando eles estão em forma aleatória. Eu tenho que sempre formar um rol, né? Esse rol, o que que significa? Organizar os dados. Então, coloque na cabeça de vocês, eu nunca posso usar dados estatísticos de forma aleatória. Eu preciso colocá-los sempre na ordem crescente, tá? Eu não trabalho na ordem decrescente. Eu coloco sempre na ordem crescente, sempre do menor para o maior. Sempre do menor para o maior. Façam sempre isso, sempre do menor para o maior, tá? Uma vez que eu fiz isso aqui chama rol, né? Então, rol significa organizar, é o primeiro passo dos dados, do processo dos dados estatísticos. Então, dentro da estatística, o rol é a primeira coisa que você tem que fazer. Você cria um rol. Criou um rol, você começa a conseguir a pensar em algumas coisas, porque daí começa a ficar fácil. Olha lá. Quando você não tinha em formato de rol, para você saber qual que era o maior, qual que era o menor, era difícil. Quando já está no rol, é facinho. Ó. Você fala assim, o menor tem 1,60 m, o maior 1,69 m. Isso quer dizer que está variando a amplitude disso aí, vai de 1,69 m para 1,60 m. Então, eu tenho uma amplitude de 9, né? Então, a variação delta meu ali é de 9. Ah, legal, professor. E a frequência absoluta? Frequência quer dizer que quantas vezes aquele número aparece dentro do rol. Olha aqui, ó. Frequência, 1,60 m. Aparece duas vezes, ó. Perceba. 1,60 m, duas vezes. 1,61 m, uma vez. Aí, quer dizer que a frequência dele é igual a 1, né? Então, ao invés de eu escrever as vezes em formato daquele rol que vocês viram ali, que são os dados, todos eles abertos, eu posso escrever uma tabelinha de frequência absoluta, que é isso aqui. Então, fica muito mais resumido e estatisticamente mais fácil de ser trabalhado. Quem vai mexer com estatística assim, vão perceber que a gente gosta muito de um software, que é o Excel. É bem legalzinho, dá para fazer muitas coisas nele, então é legal, tá? Frequência relativa. O que significa frequência relativa, né? Quanto que aquela quantidade, sei lá, que é o 1,60 m, ele apareceu duas vezes de 20. Então, ele apareceu 0, 1, né? De um total de 1. Eu não gosto muito dessa frequência relativa assim. Eu gosto muito da frequência relativa em porcentagem. Aqui, ó.
Frequência relativa percentual. Essa é bem legal, né? Porque daí a gente fala, quantos que apareceu? 10% da sala tem 1,60 m. 15% da sala tem 1,64 m. 25% da sala tem 1,68 m. Ó, como a gente já começa a ter umas ideias, né? Das alturas aí e começa... Então eu gosto muito da relativa, né? Relativa é legal para a gente ter uma noção aí aproximada, né? A frequência absoluta acumulada não é tão usada, né? Mas só para vocês entenderem o que a gente está falando, a gente está falando assim, ó, 1,60 m tinha 2. Quanto que tem menor que 1,61 m? Tem 1 e mais o 2, então são 3. Se você viesse, 1,64 m para trás, né? Então tem 8 indivíduos com menos de 1,64 m. Por quê? Você vai ter 3 indivíduos com 1,64 m, um com 63, outro com 62, um com 62 e um com 1,60 m. Então, quando eu quero pensar, falar assim, ó, em limite, né, em intervalo, então qual a frequência acumulada nos ajuda? Quem tem menos, quantos alunos na sala tem menos de 1,68 m? 18. Pronto, já cai direto. Já sei, não preciso de ficar contando eles. Porque é o acumulado de 1,68 m para trás. Tudo bem, meus queridos? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Alguém quer fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta até agora do que eu falei? Não? Tá tranquilo? Só a frequência relativa acumulada é igual àquela, mas pega a porcentagem, né? Então, assim, quando a gente está falando de porcentagem, aí fica legal. Quantos por cento dos alunos tem menos de 1,67 m ou menos para trás aqui, né? São 65%. Então, porque isso aqui vai acumulando a porcentagem, tá? Então, fica bacana quando a gente está pensando assim. Legal? As classes, né? Então, vamos supor que vocês têm aí um tamanho de uma variação grande de alunos, igual aqui, ó. Olha aqui, ó. Você tem um hall, né? Então, vamos pegar um exemplo típico aqui, ó. Ó. Então, vamos supor, você tem uma sala, daí tem ponto médio da sala. Então, lá. Os dados brutos vêm assim, ó. Tá vendo? Tudo perdido, tudo bagunçado. Eu não posso deixar assim nunca na minha vida. Eu sempre, quando eu tenho dados assim, eu preciso fazer o roll, né? Que é colocá-los na ordem crescente. Então, você vai pegar o menor, menor e vai indo. Pessoal, muita atenção, porque aqui, no final, você tem que ter a mesma quantidade de notas que você tinha lá em cima e a quantidade de notas que você tem que ter aqui embaixo. Então, quando você for fazer o roll, conte a quantidade em cima e conta a quantidade embaixo, para evitar de chegar em ter algum problema aí. Aí, professor, qual que é a amplitude minha? Minha amplitude, ela está indo de 33 para 98. Então, de 33 para 98, né, o maior menos o menor, eu estou tendo uma variação de 65. Quantas classes seria legal eu dividir isso? Classe significa assim, será que eu vou fazer uma tabela disso aqui com todos os valores? Não, eu posso fazer com classes. Então, a definição da quantidade de classe, como eu tinha aqui 50 elementos, total aqui está dando 50, eu aplico raiz de 50. Como raiz de 49 é 7, raiz de 50 é 7, alguma coisa, a gente fica no 7, tá? Então, é o mais próximo, a gente dá uma aproximada aí,
raiz de 7. Tá, legal. Qual que era a sua amplitude? A sua amplitude era 65, né? O maior, o menor, 65. Então, se você dividir a amplitude por 7, vai dar 9,3. Quando a gente está falando da definição das classes que a gente vai utilizar, né, a amplitude da classe que agora a gente vai utilizar, a gente não vai usar 9,3, a gente aproxima, ou ficaria no 9 ou no 10. Aí no caso usou 10. 10 é um número muito melhor que o 9, né? Então, o que vocês podem agora aqui, deixa eu só tirar um. Beleza. Então, ó, agora como é que eu vou montar esses dados, né? Eu tenho a opção agora de montar. Então você fala assim, ó, o primeiro era 33, mas a gente pode, como deu 10 de classe, então eu vou fazer 7 classes. Se eu começar do 30 e for até o 100, funciona, né? E presta atenção, ó, nesse sinal, ó, 30 assim até o 40. O que significa isso? Se a gente fosse fazer uma retinha aqui, ó, só para vocês entenderem, eu colocasse aqui o número 30 e aqui o número 40, significaria isso aqui, ó, que o 30 faz parte da sua resposta e o 40 não faz parte da sua resposta. É isso que é esse pauzinho aqui, ó, tá? Do 40 até o 50, ó, o 40 está na classe de baixo. Por isso que aqui é bolinha aberta que eu estaria colocando, né? Entenderam o que eu estou falando? Seria como se fosse isso aqui, ó. Então, no caso, PM, né? Ponto médio ali. Então, os pontos seria de 30 e 40. É isso que significa esse símbolozinho aqui. Se fosse do outro lado, um pauzinho com isso aqui, seria o 40 que estaria nessa classe. Mas, normalmente, a gente colocou em ordem crescente, a gente está fazendo do menor para o maior. A gente dividiu aqui em 7 classes, com a amplitude de cada classe de 10 em 10. Deu perfeito, ficou coisa linda, tá certo? Dúvidas, meus queridos? Sobre alguma coisa? Isso aí que eu falei sobre a amplitude, como eu crio as classes, né? Então, quantas vezes eu vou dividir em quantas classes e qual a amplitude de cada classe? É só pegar a amplitude e dividir pela quantidade de classes. Certo? Aí aqui ele fez uma distribuição, né? Então, ó, entre aqui é o médio, então de 30 e 40, o médio é 35, né? Ponto médio. Qual que era a frequência absoluta que você tinha aqui? Ah, professor, você tinha 4 entre 30 e 40. Ó, se você for lá no rol, entre 30 e 40, ó, você tem 4, ó. Esses 4 aqui, né? Entre 41 e 50, só que antes dos 50, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Volta lá, ó. Você tem 6. Por quê? Porque o 50 faz parte da classe de baixo. Então, quem faz parte da classe de baixo já é aqui, ó. 1, 2, 3, ó, vai até o 59, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na classe de baixo, nós temos 8 elementos. Bacana? Preste atenção nisso que a gente está falando, tá? E aí aqui ele veio depois fazendo todos os cálculos que nós havíamos feito na parte de cima, tá? Então, tudo aquilo que a gente já tinha feito ali na parte de cima. Tudo bem? Pessoal, aqui a gente está usando tabela. Agora a gente vai entrar agora numa representação quando a gente está usando gráfico, né? Como que isso fica? Então, a gente tem a forma de histograma,
histograma, vocês vão ver lá quem fez já trabalho no Excel, né? Eram aqueles retângulos, ou seja, que se chama coluna, né? É um gráfico de coluna que a gente falava, né? Eu tenho polígono de frequência, que daí, né? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês verem. A gente está falando de Galton, uma ogiva de Galton. Então, ó, fica mais fácil vocês entenderem. A gente fica falando aqui, né? Então, ó, quando a gente tem histograma, são essas colunas, ó. Deixa eu marcar aqui, não sei se vocês conseguiram ver aí na apostila, ó. Essas colunas faz parte, nós chamamos de histograma. Quando você pode ter um polígono aqui, ó, frequência de polígono, porque ele vai formando, como se fosse o gráfico, né, a reta nossa aqui. Esse tracejadinho aqui que a gente coloca quer dizer que não está na escala, né? Então a gente faz essa minhoquinha assim, ó. Quer dizer que daqui para cá até o zero a gente não está seguindo, não está vendo certinho. Então a gente coloca isso para dizer que tá como se fosse fora de escala, tá? Esse símbolo que ele está falando aqui, certo? Tá. Pessoal, agora chegou a parte mais importante da aula. Bem, que bom que o Lucão chegou aí. Lucão chegou no filé da aula, né? Que bom, bom dia. Então, ó, o filé da aula aqui, né, que é o que mais é cobrado de vocês, são as posições dos dados. Assim. Então, eu tenho que definir posições. Elas são quem? Eu tenho uma média, quando você tem um conjunto de dados. Eu tenho uma média, uma mediana e uma moda. Certo? Sendo que média e a mediana, né, elas têm uma tendência central. Vocês vão entender o que a gente está falando agora aqui, ó. Então, ó, o que é a média aritmética desses valores? Do 3, do 5, do 7 e do 8. A gente fez na aula passada. É a soma deles dividido por 4. Tranquilo? Sem problema, né? A fórmula, não vão ficar preso, né? Isso aqui é a somatória de n elementos, variando de 1 até n, com a frequência do elemento, né, vezes o valor dele dividido pela quantidade de elementos. Precisa, aqui do lado é o que está escrito aqui, ó. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, é isso aqui que vocês estão vendo aqui, né? Então, ó, pensa assim, ó. Qual é a frequência, o f do 3? É 5. Qual que é a frequência, né, aqui, ó, do 5? 10. Ó, 5, 10. Dividido pela soma total de quantos elementos eu tenho. Eu tenho 40 elementos, sendo que o 3 varia 3 vezes, o 5, 10, e assim sucessivamente, tá? É isso que vocês estão vendo aí. Beleza? Então, toma cuidado. Às vezes, quando vocês verem uma tabelinha com o elemento e frequência, isso significa que é assim, ó. Se eu fosse fazer o rol disso aqui, seria assim, ó. 1, o 2, 2, 2, 3 vezes. O 3 seria 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Aí quando você vem daqui para a tabela, e o 4 uma vez, né? Então isso aqui seria os dados. Aí na tabelinha fica mais bonitinho, grupadinho. Então quando você vai fazer a média, você soma todo mundo. Ou seja, você pode multiplicar pela frequência dele também. Por isso que é mais fácil eu fazer. Tudo bem, galera? Posso ir? Ali, né? Que estava agrupado em classe. Pessoal, moda, né? Para quem já fez qualquer revisãozinha de Enem, aquelas aulas de revisão, né, João? O professor de matemática ele vai falar sobre média, mediana e moda. Isso aí ele vai falar, né, para o Enem.
porque isso é o que mais cai, né? Então, né, sempre tem, o Enem ama, então tem que saber isso. Moda é aquele que está na moda. O que está na moda hoje? Qual que é a moda de hoje? Qual que é a moda de hoje, Lucão? Hein, João? Fala alguma coisa que está na moda. Em quem tem moda? Giovana, qual que é a moda? Fala alguma moda de hoje, Giovana. Moda de hoje é o quê? Usar máscara? Tá na moda? Né? Tem coisa que é muito, né? TikTok. TikTok tá na moda, muita gente usa moda, verdade, Giovana, TikTok, muito boa. Moda é aquilo que mais acontece, né? Ah, meu, tá na moda. Ah, tá na moda por quê? Porque você sai na rua, você entra nas redes sociais e começa a ver muito. Então, moda, a gente tem que associar moda com aquele que mais ocorre, né? Não significa, pessoal, que, que seja o melhor, não. Significa que moda é o que mais acontece, né? Moda é aquele que mais acontece, aquele que tem maior frequência. Então, perceba o seguinte, ó. Se você pegar os dados numéricos, o rol aqui, ó, 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 11, 12. Qual é a moda? Se a gente fosse colocar aqui, ó, o 2 aparece duas vezes, o 5 uma, o 9 aparece três. Então a moda desse rol aqui, a moda é 9. Você pode ter duas modas? Posso, né? Olha aqui nesse caso, o 3 aparece três vezes, o 4 só duas e o 8 ele aparece três vezes, ó. Portanto, você tem duas modas. Posso ter quatro modas, cinco, seis. Agora, se um aparecer mais vezes do que os outros, mesmo que um apareça, mas professor, apareceu muito ou não, tem que aparecer iguais, né? Aquele que mais aparece, se tiver uma quantidade igual em outro, show de bola. Aí ele é a moda, tá? Quando você vê em frequência, então é facinho ver, né? Porque daí a frequência quer dizer que o 243 ele está em 7 vezes. O 245, 17. Olha o 248, ele aparece 23 vezes. Portanto, a moda é o 248. Legal? Quando a gente coloca frequência por classe, aí a gente não sabe qual que é o elemento, mas a gente sabe qual que é a classe que está na moda, né? Então, aqui no caso, a classe seria a classe 2 entre 2 e 3, porque ele tem a frequência de 17%, de 17 elementos, né? Não 17%, 17 elementos. Bacana? Então, média, todo mundo lembrou. A moda é o TikTok, brincadeira, a moda é aquele que mais aparece, né? A moda é aquele que mais aparece. E a mediana? Dos dois, a moda é o mais fácil, a média, né? Quando é média aritmética, vocês vão bem. Quando vocês entendem bem quando a gente está falando de média, mediana, né? Agora média e moda. Agora, quando cai mediana, não é difícil, mas às vezes vocês dão uma viajada, né? Então, ó, vou mostrar para vocês quem é mediana. Vou pegar aqui um conjuntinho. Quer ver, ó? Pessoal, esse primeiro aqui, a gente teria que pôr no rol, né? Isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É o 5. Já tá o rol já, né? Eu vi aqui, eles fizeram errado esse primeiro aqui, ó. Porque você tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então, a média... Ah, é que ele colocou 5 mais 1 dividido por 2, tá? Então, a mediana é o elemento central, né? Então, sempre mediana, você tem que ter, ó,
a quantidade de elementos de um lado é igual à quantidade de elementos do outro. Você tem 2 para cá, 2 para cá. Esse elemento central é a mediana nossa. Por quê? Porque nesse caso aqui, você tem uma quantidade ímpar, né? E se a quantidade for par, igual esse aqui de baixo, ó, você tem o 5, o 7, o 8, o 10, o 14 e o 15. Então, quando você vai fazer aqui, ó, o meio desse rol seria aqui. Pô, professor, por quê? Porque daí você tem 3 de um lado e 3 do outro. Como você teria 3 de um lado e 3 do outro, então você sabe ali onde que é, né? Vai ser entre o termo 3 e o 4, ó. Então, a média, a mediana sua é entre o 8 e o 10. Então, qual que é a mediana nesse rol aqui, nesse conjunto de elementos? É a média daí agora dos dois elementos. A mediana é a média dos dois elementos, para dar esse como se fosse esse termo central aqui. Esse risquinho que estaria no meio. Diferente ali de cima que você tinha o 8. Aqui não, aqui você não tem. Então você faz a média, soma 8 com 10 e dá 9. E aí, galera? Vocês entenderam a diferença de mediana entre número par e número ímpar de elemento? No número ímpar é um número. Porque daí você divide um tanto igual para cá, um tanto igual para cá, tem um elemento. A mediana, quando é número par, você tem igual a quantidade dos dois lados. Então, a mediana seria um vazio que está aqui no meio, que a gente não sabe. Então, o que a gente faz? A gente faz a média entre os dois elementos, o da frente e o de trás. Bacana? Vamos ver alguns casos aqui, ó. Vamos começar a fazer aqui, pessoal, ó, para que vocês já, né, treinar. Vamos colocar isso aqui, fazer o rol, que é a letra A. Então, ó, fazer o rol desses elementos. Vamos fazer aqui embaixo aqui, que fica mais fácil, tá, pessoal? Se não fizer ó, longe. O que eu faço quando eu vou fazer o rol? Eu tenho que rabiscar, senão dá errado, galera. Senão a gente esquece. Então, eu venho assim, ó. Antes eu passo e procuro um menor. Ó, o 12 tá pequeno, hein? 12. O 12. O 12 é o menor. Então, você vem, fala, 12 é o menor. 12. Então, você tem o 12 quantas vezes? Uma, duas, duas. Então, duas vezes. O 13 não tem. O 14, opa, 14 tem. Vamos ver quantas vezes tem o 14? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Vocês entenderam como é que a gente vai criando o rol? Porque senão a gente se confunde, galera. Ó, 15. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pessoal, sabe o que eu estou percebendo? Ó, que tem um 14 que eu não risquei aqui, ó. Vamos ver se eram só 3 mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Esse 14 aqui eu não tinha riscado. Eu tinha colocado 4 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 14, pessoal. Tá vendo? Eu vou colocar um 14 aqui. E um 12 aqui. Pronto. Beleza. Vamos continuar, ó. Vocês perceberam que a maior dificuldade é na organização do achar os números certinhos, né? Agora o 16. Deixa eu contar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora o 17 não tem, o 18. Vamos ver quantos 18 tem. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, teoricamente, a quantidade de elementos que está ali tem que estar aqui, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pronto. Terminamos o rol, né? Que é, na minha opinião, o mais importante aqui da organização estatística, né? Então, quando você vai fazer um dos processos da estatística, é o rol, é o mais importante, né? Porque dentro das estatísticas, os dados às vezes ficam meio confusos aos nossos olhos. Então, a gente faz assim, aí fica facinho, ó. Então, a letra A já está feita aqui, ó. A letra B, ele quer a amplitude, tá? Vamos fazer a B aqui também, dá para fazer aqui, ó, B, ó. B, amplitude. Amplitude não é difícil. Porque amplitude é só você pegar o menor do rol e o maior fazer o delta, né? Então, amplitude é só fazer o 18 menos o 12. Isso vai dar 6. Bacana, então tá variando em 6 aí. Essa é a nossa amplitude, do maior até o menor ali. A distribuição de frequências, vamos ver? Quantos elementos nós temos? Nós temos o 12, o 14, o 15, o 16 e o 18. Eu tenho 5. Como é que ele está oferecendo para nós já uma tabela já bonitinha? Então, a gente não vai fazer por classes, né? Porém, classes também daria 5. Daria classes, 5 classes, porque seria 25, raiz de 25 seria 5. Mas como aqui eu tenho exatamente o elemento e não classe, então eu posso dizer que o primeiro elemento aqui é o 12, o 14, o 15, o 16 e o 18. Aí vem, quantas vezes eles ocorrem? A frequência absoluta. O 12 ele ocorre 2 vezes, o 14 são 5 vezes, o 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes, o 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes, e o 18, 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes. Como eu já sei que no total deu 25, né? Agora a somatória aqui tem que dar 25. Então tá dando 7, 14, 20, 25. Então a soma aqui vai dar 25. Então você tem 25 elementos. Legal, pessoal? Então, tá entendendo o que eu estou fazendo? Tá ficando claro para vocês? Tá indo de boa? Tá? Frequência relativa. Vou fazer aqui o primeiro aqui, ó. Frequência relativa, ó. Frequência relativa é 2 dividido por 25. Certo? Pessoal, 2 dividido por 25 seria como se você fosse fazer, tipo, aqui, ó, a resposta, ó, você põe um 0 aqui, vai um 0 na resposta, vai um 0, vai 1,0, né? 200 dividido por 25 vai dar
4,8, né? Então, qual que é a frequência relativa aqui? 0,08. Essa é a conta, né? Quando a gente vai para a frequência em porcentagem, o que significa 0,08 em porcentagem? É o nosso 8%, né? Isso é nosso 8%. Então, quando eu vou lá para porcentagem, é isso que eu estou falando, certo? Na acumulada, o que é frequência acumulada? Aqui eu tenho 2. Quando você soma... Pessoal, aqui a gente teria que fazer de todos, né? Aqui, ó, frequência relativa de 5. Então, frequência relativa de 5 é 0,2, né? Porque é 1/5. 5 de 25 é 1/5. Então, é 0,2. Do 0,6 é 0,24. Do 0,7 é 0,28. E do 5, 0,20 também, né? É a mesma quantidade que a gente fez lá. Isso aqui é igual a 20%, 24%, 28%. A gente não precisa de pôr porcentagem aqui porque a coluna já é em porcentagem, já sabe, né? 28 e aqui 20. A somatória aqui vai a somatória da 100 e aqui o somatório da 1, né? O 1 em porcentagem é 100%, né? O 1, quando a gente está tudo em fração ali. Bacana? Acumulado. 2, 5 com 2, 7. 7 com 6, ó, daqui para cima tem 7. Com mais o 6 vai dar 13, certo? 13 com 7 vai dar 20. 20 com 5, acumulado aqui está dando 25. Bacana? Frequência relativa agora acumulada. Então, vai ser 2 dos 25, que a gente já fez. É o 8, é o 0,08. Agora o acumulado, né? Então aqui vai dar 0,8 mais 0,2, então vai dar 0,28. 0,28 mais 0,24 vai dar 0,52, correto? 0,52 mais 0,28 vai dar 0,8. E 0,8 mais 0,2 é o tudo, aí acabou, né? O acumulado, sempre o acumulado no final é 1, né? Dá 1. Em porcentagem, 8, 28%, 52%, 80% e 100%, que a gente está falando. A gente montou aqui toda a tabela de tudo que a gente viu aí na parte de cima. Como é que foi? O que vocês acharam? Dúvidas até agora? Dúvida, Lucão? Lucão, na última aula você saiu mais cedo? Caiu? O que aconteceu, meu querido? Tá entendendo? Tá tranquilo? Ah, tava ruim, Lucão? Entendi. Então vamos lá, galera, para frente, ó. A moda. Pessoal, a moda, se a gente for pensar na moda, fazendo uma análise aqui já no gráfico com a frequência, pô, ficou fácil. A moda é aquele que mais acontece. Quem é que mais acontece aqui, ó? Quem é a nossa moda? Moda é o que mais acontece, ele é o 16. Então, a moda é o nosso valor de 16. Por quê? Porque ele ocorre 7 vezes, né?
Não tem nenhum outro que ocorre mais vezes ou igual a ele, senão teríamos duas modas. E a mediana? Galera, eu tenho 25 elementos aqui, ó. No rol fica legalzinho para a gente entender. Depois eu quero que vocês consigam analisar isso no gráfico. Nós temos 25. 25, metade de 25 seria, se eu fosse dividir em duas partes, eu colocaria 12 para um lado e 12 para o outro, eu tenho um termo central. Então, se você contar 12, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se você dividir daqui para cá e daqui para cá, você vai ter 12 também. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E quem é o seu termo central, então? Né? Quem é a nossa mediana? É esse cara do meio, porque é ímpar. Então, do meio é a mediana, é o 15. Então, a mediana nossa aqui, ó, a nossa mediana, nós falamos que o valor é o 15, né? Se a gente fosse analisar no gráfico, às vezes, na tabela, que às vezes não dá para a gente fazer o que a gente fez ali em cima, muito grande, tem, sei lá, 2.000 elementos, 2.330, e não dá. Então, o que você vai fazer? Primeiro é ver se é ímpar. Se for ímpar, se aqui for ímpar, você vai pegar na metade. Então, qual é a metade do 25? Professor, a metade do 25 é 12,5. Então, 12,5 quer dizer que eu tenho um termo central, né? Então, ó. Calma aí, galera. Deixa eu só. Um negócio aqui, rapidão. Calma aí, pessoal. Só dar uma. Então, ó. Como você vai pegar no meio, então vai dar 12,5. 12,5 por quê? Porque o número não é um número par. Se fosse par, era só pegar daí o 12 e o da frente, mais um, né? Daria os dois. Olhando aqui, é só você pegar no acumulado, pensa assim, ó, a frequência acumulada. Você iria vir aqui e falar, pô, até aqui, ó, tá dando 7. 12,5 tá dando 13, então vai ser esse cara aqui, ó, o 15, tá? E a média, pessoal? Como é que eu calculo a média desse cara aqui? Média, então a média aqui é média aritmética que a gente vai usar ao calcular, né? Quando ele fala média aritmética, então é 12 vezes 2 mais 14 vezes 5 mais 15 vezes 6 mais 16 vezes 7 mais 18 vezes 5. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, né, que nós temos. São 25 ao todo. Peguei uma retinha errada aí. Dividido por 25. Fazendo essa continha aqui vai dar 386. Aqui vai dar 386 dividido por 25 é igual a 15,44. Beleza? Tudo bem, meus queridos? O que vocês acharam do exercício? A gente calculou tudo aí, galera.
Tá? Não foi nada. Vamos embora? Vamos que vamos para frente? Alguém tem alguma dúvida? Ano passado caiu umas no Enem sobre esse assunto. Sim, todo ano caiu, João. Ó, eu fiz o Enem, quando eu fiz, foi em 2002. Primeiro Enem. Caiu. Todos os anos caiu. Todos os anos vão cair. Cai, viu, galera? Tem choro. Sempre vai cair. Vamos fazer esse aqui, ó. O gráfico apresenta a taxa de desemprego em períodos para o período de 2008 a 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas. Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Taxa de desemprego variando aí num período. A mediana, galera, não é média, é mediana, dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009, ou seja, todo esse período. Quanto que é? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, olhando aqui, porque é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo dados estatísticos? O que é a primeira medida? Alguém? Eu falei isso, ó. É a primeira coisa, é o mais importante que tem para começar o assunto de estatística. Baixa média, mediana, moda. É fazer o quê? Rol. Fechou, João. Vamos fazer o nosso rol, que é colocar em ordem crescente, tudo bem? Então, ó, vamos lá, ó. 6,8 é o menor. Certo? Depois do 6,8, a gente tem o 7,5, concorda? Como é 6,8, eu vou ter que usar ponto e vírgula. 7,5, ponto e vírgula. Depois 7,6. Ponto e vírgula, você tem 7,6 duas vezes. Então, eu vou repetir ele aqui, ó. 7,6 duas vezes. Depois 7,7. Ponto e vírgula. Depois 7,9. Duas vezes, né? Ó, tenho aqui e aqui. Então, 7,9, 7,9. Depois 8, eu não tenho 8,1. Tá aqui. Depois 8,2 aqui, ó. 8,2. Depois, acho que é o 8,5. 8,5 duas vezes. Ó, eu tenho um 8,5 aqui e um 8,5 aqui. Então, duas vezes 8,5. Depois o 8,6. Depois o 8,9. E depois o 9. Perfeito. Opa, o 9. Só para confirmar, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Show de bola, 14. Ele quer saber a mediana. Pessoal, se ele quer saber a mediana, 14 é número par. 14 dividido por 2 dá 7. Mas é par. Então eu não vou conseguir dividir, né, certinho. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mediana tá aqui, ó. Eu tenho 7 para cá, para frente, 7 para trás. Não tem um elemento, porque é par. Então o que eu vou fazer para calcular a mediana? Eu vou somar, então, o anterior mais o posterior ali da mediana e dividir por 2. Então, a mediana aqui vai dar 8. A mediana é igual a 8.
Quem entendeu o que eu fiz? Para achar a mediana em exercício assim, tem um jeito mais rápido? Nesse caso, não. Sem o rol, não tinha como. Mas na tabela, aí é só pegar a tabela e pegar a média, a frequência acumulada. Mas assim não, assim é na raça mesmo. Tem que fazer, criar o rol e fazer. Ah, você afirmou? Ah, tá. Você vai para andar, você tá falando. Sim, sim. Tipo, você vai fazendo assim e vai indo. Mas tem que criar o rol, tudo. Não é um jeito mais. Ah, João, não sei se é mais fácil não, hein, João? Pensa só, você vai fazendo dois riscos, né? Pensa se fosse uma tabela, um grupo bem grandão, bem grandão, tem uns exercícios assim, que você tem que criar o elemento. Então, você não sabe quem é o elemento. Então vamos supor, sabendo que o dado é uma PA tal, aí você tem que saber que a mediana é o termo do meio quando é ímpar e é a soma dos dois quando é par. É, mas eu entendi o que você falou, é perfeito. Você vai fazendo assim, 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 até dar igual. Se chegou no final, riscou, é porque é par, então você vai somar os dois e dividir por dois. Se você fez, sobrou só um elemento, aquele cara é o elemento já, que é a mediana. Show de bola, João. 3. Em uma pesquisa foram utilizadas 50 mudas de determinado tipo de planta com alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Ó, número de mudas é a altura. Considerando as alturas de todas as mudas, a média, a moda e a mediana são. Pessoal, tentem fazer isso aí então, para ver o que vocês acham. Vocês viram que o jeito que tá, galera? Eles colocaram, mas não colocaram o rol, né? Vendo que tá. Pensando de não tá por causa desse 13 aí, ó. Não tá em rol. Tem que fazer um rol para ficar certinho, né? Pode até ser em forma de tabela, tá, galera? Caso vocês queiram pôr em forma de tabela, pode ser. Exemplo, assim, ó. Fica mais facinho de fazer, ó. Na minha opinião, ó. Pode fazer assim, ó. Tabelinha. Só vai dividir em 4. Aí só vamos pôr na ordem, não precisa escrever aqui, ó. Tipo, a altura. Qual que é a menor? 4,5. Quantos tem? 16. Depois vem com 8 centímetros. Quantas mudas tem? 9. Depois com 10. Quantas tem? 18. Depois com 13 centímetros. Quantas tem? 7. Né? Qual que é o total de número de mudas que você tem? Então, o total é a somatória aqui dessa quantidade aqui de mudas, né? Então, aqui vai dar 25, né? Ó, 25. 25 com 25. São 50 mudas, né? Total dá 50 mudas. Se você somar todas as mudas, dão 50. 50 mudas é um número par. 50 mudas dá um número par. O que isso significa, então?
que quando você for fazer a distribuição dele aqui, vai dar na 25 e a 26, que é o meio. A 25 e a 26, porque vai estar no meio entre a 25 e a 26. Então, quando vocês vierem fazendo aqui, ó, você tem o termo 25 e você tem o termo 26. A mediana que a gente queria achar aqui é no meio. Quem é o A25? Na somatória, ó, 16 com 9, o A25, ele tem 8 centímetros. E o 26 é o próximo, ele vai ter 10 centímetros. Tudo bem? O que eu estou falando? Porque a mediana está entre o 25 e o 26. O 25 tem 8 e o 26 tem 10. Então, quando você for fazer a mediana, você vai somar os dois. Então, a mediana é 8 mais 10 dividido por 2, que vai dar 9. Né? Quem que é a moda sua? A moda tá fácil. A moda é o 10. Então, mediana é 9. Moda é 10. Eu acredito que já dá. Vamos ver aqui, ó. Considerando as alturas de todas as mudas, a média, a moda. A moda, 10. E a mediana, 9. Agora tem que fazer o cálculo da média, senão não vai dar certo. Cadê? Aqui. Pessoal, fazendo essa continha doida aí, ó. Vai ser isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. A média. Né? Aritmética que a gente vai fazer. É 4,5 vezes 16, mais 8 vezes 9, mais 10 vezes 18, mais 13 vezes 7, dividido por 50. Essa é a conta. Então, a média aritmética, somando todo mundo aqui, vai dar 415. Dividido por 50, vai dar 8,3. Portanto, a gente fica com a letra C. Vou deixar assim para vocês verem aqui os cálculos, né, que a gente fez. E aí, galera? Ô, João, você viu isso aí que a gente fez, ó? A gente fez pensando que era par, era 50. Então, o meio dele, a mediana, estaria entre 25 e 26. Então, é par. Então, eu achei. Quem era o meu termo 25? Era o 8. Quem era o meu termo 26? Era o 10. Né? Então, eu consegui fazer assim. Beleza, meus queridos? Próximo. Pessoal, tem um exemplo que eu acho muito legal de falar para vocês sobre os dados, né? Então, quando a gente vai estudar medidas de dispersão, eu vou entrar aqui no próximo módulo. Quando a gente está estudando medida de dispersão, olha só para vocês verem, ó. Você tem dois alunos. Eu tenho um aluno que tirou 2, 3, 4, 3, 8 e 10 e ficou com a média 5. Eu tenho um aluno que tirou 5, 6, 4, 5, 4 e 6 e a média dele também deu 5. Aí eu quero saber qual aluno é mais estável em suas notas, apresenta mais estabilidade. Aquele que tem um menor desvio em relação à média central, né? Não, professor, não entendi. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho que é legal na prática, para vocês pensarem. Vocês vão trabalhar de instrutores no navio, de recreação. Instrutor de recreação. Vocês vão receber um grupo de 100 alunos, de 100 pessoas. Aí você
estudou estatística, né? Você é todo malandrão. Aí um amigo seu vira e fala assim, por favor, você pode passar para mim a lista com o dado de todos? A idade de todos? Aí o cara passa a idade de todos e fala, não precisa da idade de todos. Eu estudei estatística, vamos pegar a média da idade deles. Certo? Aí você pega a média da idade deles, a média da idade deles vai acontecer, vamos supor, você está trabalhando lá no navio, né? Aí você, de repente, vem assim, né? Cabine 1, idade 4,96. Cabine 2, 2,98. Cabine 3, 5,95. Estou colocando números certinhos para que vocês consigam pensar. E assim seguiria. Quando vocês fossem fazer a média, né, das 50 cabines, ou seja, 100 pessoas, 2 pessoas por cabine, a média sua, aritmética aqui, na hora que vocês somassem tudo e dividissem por 2, vocês iam perceber que a média é das 50 anos. Aí você fala, pô, 50 anos? Os caras, né, nasceram em 1970, mais ou menos. Eu vou colocar músicas dos anos 70, uma bandinha dos anos 70, e vamos, né, galera que tem uns 50 anos, dá pra gente fazer algumas brincadeiras de se locomover com a velocidade e tal. Só que os dados são aqueles ali que eu tô te mostrando. Por quê? Na verdade, ninguém te avisou, era um encontro de bisavós com os, os bisnetos, né? Então a idade deles eram todos senhores com mais de 90 anos e as crianças todas abaixo de 10 anos. Por que que dá um problema sério quando eu estou falando isso? Imagina só o desvio em relação à média central. A média, a gente sabe que ali a média é dar 50 anos. Mas você não pode pensar em fazer uma análise de um dado sem pensar no desvio. Porque o desvio, quando você visse o desvio disso aí, você vai falar, caramba, que desvio absurdo. Como existe pessoas tão velhas e tão novas? Você ia ter que olhar os dados para entender isso melhor, o que estava acontecendo. Então, toda vez que você vai tomar alguma decisão perante dados estatísticos, você pode perguntar a média, não é errado. Mas uma média sem o cálculo do desvio, ela pode te jogar num lugar muito perigoso. Então, pensem sempre nisso. A média é um dado muito legal, mas ela precisa do desvio. Quem é o desvio? O desvio, para a gente calcular, ele é a quantidade que está variando em relação à média central. Né? Então, vamos supor, você pegou lá os números 2, 3, 4, 3, 8, 10. Né? A média deu 5. Qual que é o desvio desses dados? Ó, é menos 3, 2, 1, 2, 3 e 5. Né? Você fazendo sempre 2 menos 5 dá menos 3. Assim sucessivamente, o desvio é isso aí. Todas as vezes que você vai somar os desvios, vai dar zero. Então, a soma dos desvios puro, assim, cru, dá zero. Para a gente conseguir trabalhar isso de uma forma um pouco mais, criar resultados, né? A gente criou dois números para a gente ter uma ideia. Uma é um desvio médio e a outra é o desvio padrão, certo? Mais fácil vocês entenderem fazendo exercícios para vocês ver, falar, agora eu sei o que é o desvio médio e o que é o desvio padrão, né? Fica mais claro na cabeça de vocês do que mostrar só essas fórmulas para vocês aqui, certo? Vamos ver aqui, ó, esses dados aqui, já acho que vocês vão conseguir entender, ó. Então, o primeiro, ó, calcule a amplitude, a média, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, com isso aqui a gente vai conseguir ter uma ideia de tudo que está acontecendo. Já está em rol? Tá, né? Tá do menor para o maior, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho a frequência que cada um está acontecendo. Então, se você já tem o rol montado em formato de tabela, mas é o rol, eu consigo achar a amplitude muito fácil.
a amplitude é o maior menos o menor, então a amplitude aqui está dando 6, né? Então, está variando de 6 em 6. Está variando em 6 esses dados, né? Construa... Ah, tem o item B, não está aqui. O item B é a média, ele quer saber a média. Né? Então, a média, galera, o que eu vou fazer? Somar todo mundo vezes a frequência deles, né? Então, isso vai ser quanto? 5 vezes 1, mais 6 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 8 vezes 3, mais 10 vezes 7, mais 11 vezes 5, dividido pelo total da frequência, ou seja, a quantidade de elementos que você tem aí. São 20. Né? Somando todo mundo aqui vai dar 20 aqui embaixo. Então, fazendo essa continha aqui, ó, tá dando 180 dividido por 20. Número bonitinho, né? Vai dar 9. Então, a média desses números é 9. Se você pegar todos esses dados, a média é igual a 9. Vamos jogar agora os desvios, né? Então, se a média é 9, do 5 para o 9, vai dar quanto? Menos 4, né? 5 menos 9, menos 4. 6 menos 9, menos 3. 7 menos 9, menos 2. 8 menos 9, menos 1. 2 menos 9, 10. Menos 9, 1. 11 menos 9, 2. Tudo bem que eu fiz? Joguei todos os desvios. O módulo de desvio foi aquele que a gente já estudou. Então, o sinal some, né? 4, 3, 2, 1, 1 e 2. A frequência vezes o módulo de desvio é 1 vezes 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 2, 10. Então, o que eu fiz o cálculo agora? É a frequência vezes a quantidade de desvio. No final, a soma de tudo aqui, disso aqui vai dar 34. A somatória dos desvios. Tá certo? Agora eu vou pegar os desvios e vou elevar eles ao quadrado. Então, eu vou pegar o módulo de desvio aqui, ou o próprio que vai elevar ao quadrado, não tem problema, né? Então, isso aqui vai dar 16, 9, 4, 1 e 4. Certo? Então, eu simplesmente peguei o desvio e levei ao quadrado. Agora eu vou pegar a frequência vezes esse número ao quadrado. Então, é 1 vezes 16, dá 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 4, 20. Se você somar tudo aqui, vai dar 72. Entenderam essa tabelinha? Como é que a gente construiu a tabela? Tá. Então, esse aí era o item C. Como ele quer saber agora o desvio médio na D? Letra D. Cadê a letra D? Não coloquei aqui. Na letra D, ele quer saber o desvio médio. Quem é o desvio médio? É a somatória do desvio. Então, quanto que foi a somatória dos meus desvios? Deu 34, não foi? Aqui, ó. É 34 dividido pela quantidade de elementos que você tinha, que era 20, né? Então, aqui, ó, dá 20, ó. Quando a gente faz aqui, dá 20.
É isso que ele está fazendo, é FIDI dividido pelo número de elementos, que é 20. Portanto, aqui vai dar 1,7. Isso é o desvio médio. Às vezes ali na fórmula parece ser mais complicado do que realmente aquilo que a gente está falando, né? E a variância, né? Ele quer saber a variância. Só olha aqui, ó, a variância, ó, fórmula de variância. É a somatório dos desvios ao quadrado, né? Das frequências vezes o desvio ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. É a raiz, né? Isso é S ao quadrado. Então, fica vendo como é que vai ficar no final. Então, quando a gente vai calcular ali a variância, vai ficar 72, que já deu ali, ó, dividido pela quantidade que você tinha, 20. Então, tá dando 1,6. É isso? Não, deu 23,6. Então, vai dar 3,6, tá? Na letra F, ele quer o desvio padrão. É só fazer a raiz da variância ali, né? A raiz. Não, fiz o contrário. Aqui. Desvio padrão, a raiz daquele número ali. Vai dar a raiz de 3,6. Vai dar, sei lá, mais ou menos 1,9, né? Se fosse 4 dava 2, raiz, o desvio padrão, raiz da variância aqui. Nesse caso, pessoal, ó, 1,9. Vamos fazer uma análise aqui para a gente ter uma ideia, né? O que está acontecendo, ó. A gente tem bastante números próximo do 9, ó. Vamos dizer que esses carinha aqui, ó, que está variando de mais 2, ó, estão bem próximos. Tem um desvio de 2 unidades do meio, da média, que seria 9. Então, deu um valor, né, um desvio padrão de 1,9. Vamos dizer assim, dependendo do que você está analisando, seria muito alto, tá? Mas abaixo de 5 ainda dá para pausar os dados, ainda pensar em alguma coisa. Mas se fosse algo muito farmacêutico, um negócio muito perigoso, assim, então a gente não poderia. Foi medido as massas tanto, aí dava um desvio de 1,9, já às vezes é descartado. Mas até que é bem, até que está dentro, abaixo de 5 está confiável isso aí, tá certo? Pessoal, vamos ver. Pessoal, dúvidas nesse aí? Alguém ficou com dúvida em alguma coisa? Na tabelinha fica mais fácil entendendo, né? Vai entendendo, é mais fácil. Se alguém tem alguma dúvida, fazer alguma pergunta, certo? Vamos lá então.
Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter a média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, né, o desempate seria a favor da pontuação mais regular com menos desvio. É isso que a gente está falando. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática e português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, dados dos candidatos no concurso, está aí. Então, qual o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado é? Perceba que os dois alunos tiveram média 15, então eles estão empatados. Qual vai ser mais regular? O que tiver menor desvio, né? Desvio em relação à média, vai estar mais regular, ó. E isso fica claro aqui, ó. O aluno tirou 14 e 15, a média dele foi 15. O outro tirou 8 e 19, e 18 aqui, né? Tem o outro média. A média dele também foi 15. Mas perceba que esse foi muito mal em matemática e bem nas outras duas matérias. Esse não, esse aqui tudo já ficou próximo do 15, por isso que esse desvio padrão dele ficou tão baixo. Então, quem vai ter, vai ser melhor pontuado, vai ser o Marco, né? Por quê? Porque ele obteve o menor desvio padrão. Fez sentido para todos? Vocês entenderam o que a gente falou? Beleza? Só, vocês têm aula agora às 10h30? Não, né? Dá tempo de a gente fazer esse último? Não, né? Então, beleza. Vamos fazer esse último então, galera. Ó, uma lista de 4 números inteiros. Uma lista de 4 números inteiros. Isso é importante saber. Tem média 7. E a diferença entre o maior e o menor dos números é igual a 24. A moda e a mediana da lista são ambas igual a 8. Assim, o desvio padrão da lista é igual. Pessoal, vamos pensar. Eu tenho 4 números inteiros. Vamos chamar os números inteiros de x1, x2, x3 e x4. Tudo bem? A média deles tem média 7. Então, quer dizer que se eu somar x1 mais x2 mais x3 mais x4 e dividir por 4, tem média 7. É isso que ele está falando. Daqui eu já concluo o seguinte, que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é igual a 28. Então, quando ele falou que a média é 7, é isso aqui que eu falei. Agora, a diferença entre o maior e o menor é 24. Se eu coloquei já em rol, então eu estou dizendo assim, ó, que se eu fizer o x4 menos o x1, vai dar 24. Certo? Aí ele coloca que a moda e a mediana da lista são ambos igual a 8. Pô, moda? O que é moda mesmo? É aquele que mais aparece? Galera, moda é igual a 8 e a mediana é igual a 8? Pô, mediana aqui seria o termo central aqui. Né? Então, eu teria que somar o x2 mais o x3. Então, ó, nessa parte que ele fala que a moda e a mediana, então quer dizer que x2 mais o x3 dividido por 2 tem que dar 8, né, para ser a mediana. Mas a moda também é 8. Pô, se a moda é 8,
para dar a média e os números são inteiros, então a soma desses dois aqui tem que ser 8, porque daí os dois dando 8 aqui, ó, x2 mais x3, se eu fizer 8 mais 8 dividido por 2 dá 8, né? 16 dividido por 8 dá 8. Dessa forma, eu concluo, então, que x2 é igual a 8 e x3 também é igual a 8, certo? Por quê? Por causa dessa partezinha que está de vermelho aqui. Aí agora eu volto no que eu já tinha escrito. Vamos reescrever ali, ó. Então eu descobri o x2 e o x3. Então, ó, x1 mais o x4 é igual a 28 menos x2 menos x3. Por que eu escrevi isso? Porque eu sei aqueles valores. É igual a 28 menos 8 menos 8. Então, x1 mais x4 é igual a 12, certo? Isso foi o que eu escrevi aqui. E eu sei que x4 menos x1 é igual a 24. Por causa da parte que está falando que a diferença é. Eu só vou organizar assim, ó. Menos x1 mais x4 é igual a 24. Por quê, galera? Como isso aqui é um sisteminha, se eu fizer a soma aqui, ó, isso aqui vai sumir, vai dar 2x4 é igual a 36. x4 é igual a 36 dividido por 2, que vai dar 18. Pronto, se eu achei o valor de x4, eu volto em qualquer uma das equações. x1 mais 18 é igual a 12. x1 é 12 menos 18. x1 é menos 6. Pronto, defini todos os valores. x1, x2, x3 e x4. Certo? Olha lá. O desvio padrão, né? Pô, que sacanagem. Então, para achar os valores já dava um trabalho. Agora é que é o desvio padrão. Então, ó, vamos pegar os valores aqui, ó. x1, x2, x3 e x4. A gente sabe os valores. É menos 6, 8, 8 e o x4 é o... A gente calculou, esqueci. 18. 18. Né? Vamos fazer então a média. Como é que a gente calcula o desvio padrão? Vamos achar a média. A média dele vai ser menos 6, mais 8, mais 8. A gente já fez isso, né? A gente já sabia a média. Dividido por 4, certo? Já sabia porque ele falou que a média dava 7. Isso era o começo do exercício. Agora vamos calcular os desvios. Tudo bem? Então, ó, os x barras aqui, ó. X barra 1 vai ser 7 menos 6 dá 1. Desvio 2 é menos 6 menos 7, né? Errado aqui. É o valor menos a média. É menos 6 menos 7. Menos 13. 8 menos 7. Vai dar menos 1. Desvio do x3. 8 menos 7. Menos 1. Do x4. 18 menos 7. Vai dar 11. Tem mais um. 8 menos 7 mais 1, mais 1 e mais 11. Né? Tá. Então eu achei todos os desvios. Né? Então, dos 4 valores eu achei os desvios de cada valor. Agora eu vou fazer a média ao quadrado dos desvios.
certo? Então, vou pegar os valores ao quadrado e vou fazer a média deles. Vai ser menos 13 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 11 ao quadrado. E dividir por 4, é a média dos desvios. Então, vai dar 169, mais 1, mais 1, mais 121, dividido por 4. Que vai dar 292 ali. Então, aqui vai dar 292. Média dos desvios, né? Dividido por 4. Tá dando 73. Uma vez que eu calculei a média dos desvios, agora, se eu quero o desvio padrão, é a raiz quadrada daquilo. O desvio padrão é a raiz quadrada da média dos desvios. Raiz quadrada de 73. E daí a gente fica com a letra E. Então, o exercício se divide em duas partes. Primeiro, achar os valores. Álgebra, sisteminha, isso aí. Segunda parte, achar a média já sabia, fazer os desvios, calcular a média dos desvios e achar a raiz quadrada. Esse é o desvio padrão. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, colocação? E aí, galera? Não? João. Porque assim, porque o exercício ele tem duas partes, né? Ele tem tanto a parte do fazer achar os valores de x1, x2, x3, x4. Então, isso aí já poderia ser um exercício. E depois a parte do desvio padrão, que é fazer os desvios, achar os desvios, fazer a média do quadrado dos desvios e achar a raiz quadrada dele. Certo? Pessoal, a gente se vê então na próxima semana aí, já em novembro, né? Já vamos estar começando aí. Vai ser dia 2, galera. Tamo aí, o ano passou e a gente já chegou em novembro. Pessoal, um forte beijo, um abraço para todos. A gente se encontra aí na próxima semana.